No dia 18 de junho de 1911, dois suecos de nome complicado e coração cheio de fé fundaram em Belém a semente de uma igreja evangélica que 100 anos depois estaria presente em 176 países. E é nesse pedaço da Amazônia que mais de 100 mil pessoas estão comemorando o centenário da Assembleia de Deus. É com o presidente da Igreja Assembleia de Deus no Pará, Samuel Câmara, que eu converso agora, pastor. Boa tarde, obrigado pela sua presença, parabéns pelo rebanho, parabéns pela comemoração. Obrigado. Pastor, conte pra gente, a gente sabe que aqui em Belém já tem um pedaço da cidade que tem o Elevado, o Daniel Berg, como é que é o nome do outro sueco que fundou? Gunnar Wingren. Gunnar Wingren, falei que o nome era complicado. Daniel Berg e Gunnar Wingren. Me conte essa história, pastor. E realmente, em 1910, eles chegaram aqui, dois homens cheios de fé, sem ter nenhum respaldo de nenhuma instituição, enviados, segundo eles, pela a voz de Deus, que os mandaram vir ao Pará. Sem conhecer ninguém, desembarcaram aqui na Escadinha, e no dia 18 de junho de 1911, com mais 18 paraenses, eles instituíram a Assembleia de Deus, que daqui, desse ricão amazônico, se espalhou para todo o Brasil. É a maior igreja evangélica do Brasil e a maior do mundo, a Igreja Assembleia de Deus. Sem nenhum planejamento, sem nenhuma centralização, é uma igreja muito capilarizada, onde você for nos rios, nas estradas, nas matas desse país, você encontrará uma comunidade e realmente nós diríamos que é um fenômeno que nos obriga a celebrar com muita efusividade e proclamar para os quatro cantos da terra que Deus escolheu Belém, a Amazônia, para fazer nascer um movimento que tem tocado muitas vidas, e é isso que nós estamos fazendo aqui, convidando você, os telespectadores, para celebrar. E as igrejas neopentecostais, elas têm uma mensagem diferente, uma liturgia muito diferente da Igreja Católica, embora a sua mensagem seja cristã, seja centrada no Cristo, seja centrada nessa trajetória, nessa mensagem do amor de Jesus. O que diferencia a Assembleia de Deus? Eu acho que nós podemos organizar o pensamento assim. Existe a igreja cristã, e aí estamos todos os que cremos e anunciamos a mensagem de Cristo. A igreja católica, as igrejas chamadas protestantes, também evangélicas, e destas evangélicas, aquelas chamadas pentecostais, das quais a Assembleia de Deus é a pioneira aqui no nosso torrão. E o pentecostalismo, ele se caracteriza pela a fé, a convicção de que o que a Bíblia descreve ocorre ainda hoje. Ou seja, que Deus, que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que Ele age milagrosamente na vida das pessoas. Portanto, a gente acredita em milagres, a gente proclama, como você sabe, um evangelho um tanto mais, vamos dizer, agressivo, não é? Vivo, exatamente, no sentido de que a relevância do evangelho é para a atualidade, é para a vida da pessoa hoje. Assim como os discípulos que caminharam com Jesus, quando ele aqui estava humanizado, eram felizes, alegres e tinham um compromisso com o bem-estar, com o sorriso, com a felicidade, com o socorro das pessoas, que hoje o mesmo Cristo, ele é vivo, ele está no meio de nós, e por isso nós temos que também viver uma fé atual, relevante para os dias de hoje. Agora, pastor, como é que o senhor acha que essa mensagem do Cristo e a Assembleia de Deus, mais especificamente, pode dar sua contribuição socialmente para que esse mundo seja mais ético, mais justo, mais cristão, mais cheio de paz e de amor? Eu acho que a primeira... Nós fomos muito intolerantes, na verdade. Quando surgiu a Assembleia de Deus, houve uma perseguição intensa. Nós fomos do tempo que fomos apedrejados em cultos nossos. Mesmo? Isso aconteceu? Isso aconteceu na nossa cidade. Fogueiras, queimaram muitas Bíblias nas praças de Belém, sem dúvida nenhuma. A nossa história foi assim. E acharam que isso era coisa do diabo? Sem dúvida nenhuma. Satanizaram de começo. Realmente o status quo, seja político, religioso, ele tem dificuldade de entender alguma coisa que é diferente daquilo que faz. E a gente às vezes até tem que compreender. Por exemplo, a Assembleia de Deus surgiu.
não foi naquele tempo aceita a mensagem dela, a ideia de se orar mais, de ter cultos mais, envolvendo mais os leigos, a liderança mais leiga, em que o sacerdote não era a figura mais importante, e os jornais e as perseguições foram tão grandes. Tornou-se a maior igreja evangélica desse país e daqui do Brasil, nascida na Amazônia, no mundo. Tá? Veja só, nós também tivemos dificuldade de compreensão nesse surgimento de novos movimentos neopentecostais e coisas semelhantes. Mas nada que 5 anos não seja suficiente para a gente entender que nós não somos adversários, nós não somos concorrentes, nós existimos para proclamar o amor do Senhor Jesus, a fim de que as pessoas tenham a opção de conhecer esse amor e de viverem melhor, de serem felizes, de terem comunhão com Deus. Então nós não somos adversários e concorrentes. Pastor, como é que você se adapta aos novos tempos? Porque perceba, para as pessoas que não compreendem essa vivência das igrejas evangélicas, a gente muitas vezes, tem uma tendência de achar que é o seguinte: não, olha, o evangélico, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, não pode usar short, não pode usar biquíni, não pode se maquiar. As igrejas evangélicas, de uma forma geral, valorizam muito a questão da doação do dízimo. Hoje em dia a fé virou uma ferramenta mercadológica e mercantilista. Como é que a Assembleia de Deus se posiciona diante desse estigma que ainda recai sobre muitas igrejas evangélicas? Primeiro, não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Isso é bom que se diga. A Assembleia de Deus é uma igreja muito comprometida com a comunidade local. Primeiro, ela não tem dono, nem os seus pioneiros. Nós não temos nenhuma instituição no Brasil que governe a igreja. O centro das decisões da Assembleia de Deus é a própria comunidade no próprio município. Então isso é uma coisa que nos afasta um pouco dos fenômenos de igrejas mais centralizadas, com um tipo só assim, de mensagem. Segundo lugar, a Assembleia de Deus é uma igreja muito capilarizada, ou seja, aquilo que, se possível, resulta da sua atividade em termos econômicos na cidade, se investe em campos missionários e no interior, onde de lá não se pode tirar dinheiro e nem recursos. Você vai, hoje nós somos 110 mil templos. Não são os pequenos que mandam para o grande, mas o grande que manda para os pequenos. Isso. Lá você vai encontrar, na margem de um rio, uma família que saiu da cidade, que é sustentada pela igreja na cidade e que se investe lá para tentar ajudar ao desenvolvimento, à integração daquele caboclo, daquele ribeirinho que lá está. Então, a nossa natureza, o lugar onde nós nascemos, nos obriga a ser assim. Nós não temos nada a criticar com A, com B, com C, mas nós somos tidos como uma igreja pobre, de pé rapado, às vezes as pessoas dizem, não é bem verdade disso, e também nós somos tidos como uma igreja que somos tão identificados com a comunidade que nossas igrejas não substituem líderes muito rapidamente, não trocam de liderança. Portanto, o pastor da Assembleia de Deus, ele sabe que o mingau que ele preparar, ele vai ter que tomar com a comunidade. Então ele tem esse compromisso com aquela comunidade. E nós lamentamos que alguns fenômenos religiosos hoje façam com que a população generalize a igreja como sendo um banco ou sendo um consórcio e o pastor como sendo um mercador de almas. Nós lamentamos esse exagero, é pena. Pastor, olha, esse aqui é um material muito bonito, preparado pela Assembleia de Deus, centenário da Assembleia de Deus, Igreja Mãe Belém, que realmente é a Igreja Mãe. Eu achei interessante vocês identificarem realmente esse centenário como patrimônio histórico e cultural que dá orgulho a Belém, porque a crença religiosa realmente é um aspecto histórico-cultural de um povo. Esse daqui é um material muito bonito. A programação já está acontecendo. Que bonito, isso aqui é uma história um pouco, né? Com fotografias. Isso. Olha aqui, o Daniel e o Gunnar Bingram. Você já sabe o nome agora, né? Agora eu já sei, estou até pronunciando direitinho. Isso aqui, olha, é um mapeamento de onde a Assembleia de Deus está. Isso aqui é a história da Assembleia de Deus, né, pastor? Na verdade, esse material preparado por vocês não é a história da Assembleia de Deus, é a história de Belém, que se mistura um pouco com a Assembleia de Deus. Esse centro de convenções muito bonito que vocês prepararam agora para esse centenário. Agora tem uma programação grande que vocês estão esperando, cerca de 200 mil pessoas. É uma passeata, pastor? A cada dia nós vamos ter, né? 3 grandes
momentos, 3 grandes dias. Nós estamos celebrando ao longo de todo esse ano, ao longo desta semana, vamos continuar. 3 grandes dias, que são 16, 17 e 18. E em cada dia desses, nós esperamos 150 mil a 200 mil pessoas. Pela manhã, no Centro de Convenções do Centenário, e todas as noites, 3 noites no estádio do Mangueirão. Com uma novidade, nós vamos ter um piso no gramado, desse piso profissional que se usa em qualquer estádio do mundo, para poder comportar a multidão também no gramado. E no sábado nós vamos reconstituir a chegada do navio Daniel Berg, os navios, a chegada deles, e sairemos em uma grande marcha do Centenário pelas ruas por onde eles andaram até chegarmos aqui na Praça da Leitura, uma grande concentração. Convidando você e todo mundo que assiste o seu programa, e etc e tal, Centenário também, tá bom? Etc e tal, Pastor, tá bom? muito obrigada pela sua presença aqui, parabéns por essa reunião tão bonita em torno da fé em Jesus. Que foi esse homem, esse verbo vivo da palavra amor, que eu acho que é a palavra mais bonita que existe na Terra para a gente conjugar o tempo inteiro. Muito obrigada. Sucesso também para você. Para nós todos, Daqui pastor. a pouco a gente celebra o centenário do etc e tal, tá bom? Tá certo, pastor. Obrigada, querido. Obrigado.